A ADEMA realiza uma inspeção na empresa responsável pela coleta de lixo da capital. E funcionários são conduzidos à delegacia para prestar esclarecimento sobre o crime de desobediência, referente a uma determinação da Administração Estadual do Meio Ambiente, a ADEMA. Por telefone, eu converso agora para esclarecer essa situação com o diretor-presidente da ADEMA, o Carlos Anderson. É notícia de agora. Boa tarde, presidente. Bem-vindo. Oi, Jéssica. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem e que nos ouvem. Estou à sua disposição. Carlos, explica para a gente toda essa situação. Já havia uma determinação da ADEMA para que esses veículos que vocês não encontraram no local da fiscalização, eles não funcionassem, não ficassem rodando pela cidade? Explica desde o início, que é para o nosso telespectador entender essa história, por favor. Então, veja, Jéssica, acho que isso é um assunto que está a todo momento saindo à tona em função de várias matérias e denúncias que já vêm ocorrendo com relação à operacionalização desses serviços de coleta e de transporte de resíduos de lixo doméstico na capital. Então, outrora, lá atrás, foram emitidos alguns autos, um de notificação e um de autuação em função de não terem a licença ambiental. Esse é um procedimento que está em andamento, inclusive com a imputação de uma pena pecuniária, que eles estão se defendendo disso, mas não obstante ter ou não ter licença, o órgão ambiental tem por obrigação realizar as fiscalizações do ponto de vista operacional. E nos últimos 15 dias, aproximadamente, houve um aumento de reclamações e denúncias formalizadas junto ao órgão, inclusive com vídeos em redes sociais, as pessoas devem estar acompanhando, de uma má operação. Qual seja essa má operação? Derramamento de chorume em função de uma não vedação desse caminhão, derramamento de resíduos sólidos do próprio lixo caindo às ruas. Então a ADEMA, com seu corpo de fiscais, saiu a campo para fazer essas fiscalizações. Isso está sendo feito, como eu falei, de todo o início da operação. E no dia de ontem se finalizou com o entendimento dos fiscais que ao menos 5 caminhões, salvo engano, são mais de 50 pedidos de licenciamento, pelo menos 5 caminhões estariam impossibilitados de continuar rodando, porque a conclusão é que eles estavam gerando, já não era um dano potencial, era um dano efetivo ao meio ambiente, quando do derramamento desses dois tipos, um de efluente e um de resíduos sólidos. No dia de ontem ainda, a empresa foi notificada e a imposição, a determinação direta de que esses 5 caminhões com placas identificadas estivessem hoje de manhã na sede, no galpão operacional deles, e quando da chegada dos nossos fiscais, esses caminhões não se encontravam lá. Então foi questionado o gerente, a pessoa que estava como responsável na hora, o motivo disso, e ele informou que os caminhões tinham ido para o posto de lavagem, fazer manutenção. Então há não foi executado como o órgão pediu, que era os caminhões estarem à disposição dos fiscais para que se finalizasse as vistorias e se interditasse esses 5 caminhões para que ele não saísse mais da campo até que as correções operacionais fossem executadas. Então, nesse momento, houve... Não, pode continuar, por favor. Nesse momento, houve um entendimento de que há uma possibilidade, pode ser suscitado um crime de desobediência, porque ele não cumpriu uma determinação legal, o órgão ambiental tem poder de polícia, ele deveria seguir essa orientação, e a possibilidade, inclusive, de ser suscitado um outro crime de ocultação ou manipulação de provas, tendo em vista que a lavagem dos caminhões dificulta agora, mitiga a possibilidade de conclusão da vistoria que iria ser realizada para finalizar com o auto de interdição. Então, o carro ter sido lavado é uma possibilidade de que
tenha sido para ocultar, de fato, o vazamento desses efluentes do caminhão. Isso, estamos no campo da suposição. Quem é que vai avaliar isso? A polícia. Então, por isso que ele foi conduzido lá, não sei se já finalizou, que já finalizou o depoimento dele, e as tratativas criminais estão sendo tratadas diretamente, foi conduzido, inclusive, com a Polícia Ambiental, que deu apoio desde o início dessa operação. Outra equipe se dirigiu ao suposto local lá do posto de gasolina, aliás, do posto de lavagem, e se verificou que, de fato, dos 5 caminhões, 4 estavam lá, realizando essa manutenção, essa lavagem, e um outro estava rodando. Então aí logo um tempo depois chega o 5º caminhão, e os 5 caminhões foram interditados lá no posto de lavagem, aguardando a condução, tanto da investigação criminal, quanto do prosseguimento do processo administrativo de interdição. Eles vão ficar interditados lá até a conclusão desses 2 procedimentos. Em suma, foi isso. Perfeito. Presidente, só para a gente entender melhor, né? Porque quando a gente fala assim, funcionários foram conduzidos para a delegacia, não quer dizer que eles foram presos, eles foram para prestar esses esclarecimentos, para que possam falar se sabiam, tinham conhecimento, né, da proibição da saída desses veículos. É apenas a título de esclarecimentos, é isso? Exatamente. Quando a gente fala, a expressão, Jéssica, condução, inclusive uma expressão jurídica onde o investigado, né, o suposto acusado obviamente de um suposto crime, vai esclarecer a autoridade policial como se deu a conduta dele, qual a motivação da conduta dele, né, com todo o direito dele se defender lá, porque esses caminhões não estavam lá. Mas o fato é que ele não seguiu uma determinação legal. A ADEMA, no dia de ontem, protocolou junto ao órgão, eles tinham conhecimento de quais veículos, inclusive com placas, especificando quais veículos que deveriam estar hoje na continuidade dessa inspeção, que fatalmente culminaria aí com a interdição dos veículos. E o que aconteceu no decorrer da manhã. Presidente, com relação à licença ambiental que o senhor trouxe para a gente logo no início dessa entrevista, está em andamento, eles estão cumprindo com os protocolos para que tenham a liberação, a licença ambiental devida para o recolhimento, a coleta de lixo na nossa cidade? Jéssica, é uma colocação muito importante que você faz, porque a gente precisa esclarecer isso. Lá atrás, quando da fiscalização inicial, onde se verificou que eles não tinham licenciamento para iniciar as atividades e já tinham iniciado, existe um auto que a gente chama de auto de notificação, onde a gente informa para ele que o processo de licenciamento, ele, para ter sequência, ele precisaria informar documentação complementar. Essa documentação complementar, você abre prazo, a ADEMA abre prazo, um prazo legal de 120 dias, até 120 dias, ele poderia trazer essa documentação ao processo de licenciamento no mesmo dia, no dia seguinte, mas o prazo é um prazo legal, a gente respeita esse prazo legal. E o que é que eu posso dizer hoje? Eles enviaram uma parte da documentação para a continuidade do processo, mas não é a documentação suficiente para a conclusão. Então a gente, inclusive, já notificou novamente, informando que a partir desse momento o prazo segue o mesmo, não houve uma mudança de fato, não teve fato novo que fizesse com que a ADEMA alterasse o prazo. Então ele apresentou a documentação de forma parcial, a gente responde dizendo que não é suficiente, porque inclusive um desses documentos, para que vocês entendam, é um laudo de estanqueidade. O que é isso? É exatamente o laudo que diz, de forma documental, que o caminhão está apto a receber tanto resíduos sólidos quanto efluentes advindos aí da prensa do caminhão coletor, que eles vão colocando o lixo e vão prensando, né, que é para caber mais lixo, para que a coleta seja mais eficiente. Então eles têm que ter a estanqueidade necessária para que quando da prensa desse lixo, o chorume produzido não se espalhe na via. Então, um desses documentos que são impositivos e necessários para que a gente dê sequência ao licenciamento é o laudo de estanqueidade, que ele não apresentou de todos os caminhões. Então, a gente aguarda que eles tragam
toda essa documentação para que o processo de licenciamento está suspenso. Não há nem análise do processo porque ele não trouxe a documentação. E nessa nova notificação que a gente impõe, a gente dá a mesma sequência no prazo, não há um novo prazo, ou seja, está contando ainda o prazo de 120 dias lá, para que ele apresente a documentação de forma completa. E a gente não aceitará mais de forma parcial. Ou ele traz toda a documentação, ou o processo continua paralisado de avaliação. E aí onde eu falei que foi muito importante a sua colocação, é que esse prazo de 120 dias é um prazo para o administrado apresentar o documento. Não existe nenhuma concessão, nem que de forma provisória, para que ele, nesses 120 dias, ele opere. Então eles continuam operando de forma irregular, do ponto de vista ambiental, por não ter licença ainda, e estão operando de forma irregular com alguns caminhões, os que a gente flagrou, pode ser que tenham outros, porque as fiscalizações continuam ocorrendo, do ponto de vista operacional também, pelo menos para esses 5 caminhões. Por isso que a ordem de interdição, ela não veio para o serviço como um todo. Ela foi individual para aqueles veículos que estão sem condição de operar. Isso tem uma motivação também, não que fique claro. O órgão ambiental se preocupa tanto com a preservação do meio ambiente, né, quanto o meio ambiente sadio e equilibrado, então não é razoável que eu, enquanto gestor do órgão, e o órgão como um todo, não se posicione a favor de uma interdição completa do serviço, porque a gente entende que o reflexo disso gera um dano ambiental muito maior do que ele continuar rodando. Agora, o dano do caminhão, efetivamente, esse a gente não pode deixar de observar e de paralisar o serviço, porque é um dano, naquele momento lá atrás eu ainda falava de dano potencial, ou seja, poderia gerar algum dano, mas esses veículos, eles já estavam, de fato, gerando ali um dano efetivo, por isso que eles foram interditados. Para você que está chegando agora, a gente conversa com o presidente da ADEMA, o Carlos Anderson, que está aqui falando para a gente sobre a condução de funcionários da Renova, que é a empresa que hoje atua em Aracaju com coleta de resíduos sólidos. Presidente, eu agradeço ao senhor pela participação em nosso programa ao vivo, um assunto urgente que chegou para a gente aqui agora. A gente precisava passar isso para o telespectador. Então, bom trabalho para vocês. A gente segue à disposição, certo? A gente também está à disposição da imprensa. Tivemos algum problema com a ligação, mas agradeço aqui ao presidente. E digo também para a Renova que estamos à disposição para a versão da empresa. Qual a versão da empresa? Estamos à disposição, nossa equipe também entrando em contato para uma resposta. E falo também do município, porque esse contrato é formalizado, uma licitação emergencial com o município de Aracaju. A Insurb, ela é responsável por esse contrato com a Renova e ela é responsável também pela fiscalização do lixo, da coleta do lixo na nossa cidade. Então estamos à disposição da Renova e estamos à disposição da Insurb, da Prefeitura de Aracaju. 12 horas 32 minutinhos. E olha, gente, 12 horas 32 minutinhos, a gente vai com o Cláudio? Não, a gente já vai aqui, a gente continua no assunto, porque Selma Souza está na 3ª Delegacia Metropolitana agora para falar sobre essa condução. Agora, Selma Souza, ela está aqui na nossa plantonista, né, Selma, aqui do bairro 18 do Forte. Selma, você encontrou esses funcionários aí? Tem mais alguma atualização a respeito do recolhimento dos depoimentos deles? Boa tarde. Oi, Jéssica, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. Sim, esse representante da Renova estava aqui, prestou esse esclarecimento, realizou esse depoimento aqui na 3ª Delegacia. Ele acabou de sair, Jéssica, acompanhado de alguns advogados. A gente tentou abordar ele, mas ele informou que só vai se pronunciar por meio de nota. A empresa só vai se pronunciar para a imprensa por meio de nota. Eu vou conversar agora, vou até
chamar aqui para conversar com a gente, porque foi durante essa manhã que realizou essa operação, aconteceu aqui na nossa capital. Esses 5 caminhões estariam interditados. A DEMA iria dar conclusão, então, a esse processo, quando de repente não identificou esses caminhões no pátio, na garagem dessa empresa. A gente conversa com Aloísio Lima França, ele que foi o fiscal ambiental, que acompanhou tudo isso. Esse depoimento aconteceu agora pela manhã, a DEMA também teve acesso. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem pela TV Atalaia. O que é que acontece? Como você falou, Aloísio, gerente de fiscalização, eu comandei a operação e estive na garagem da empresa hoje. Só trazendo um histórico, a empresa ela foi notificada ontem de que na data de hoje estaria sendo feita uma inspeção às 8 horas da manhã nesses 5 caminhões. Ela foi informada ontem. Aloísio, por que 5 caminhões? Esses 5 caminhões foram identificados em vistorias nas ruas, fiscalizando os caminhões, a coleta em horários diferenciados e dias diferenciados, irregularidades na sua operação. Visto isso, foi emitido auto. Só que, para nossa surpresa, ao chegarmos na garagem hoje, os 5 caminhões não estavam. Tinha outros caminhões na garagem. Porém, os 5 que estavam citados na notificação, eles não se encontravam. Esses caminhões, eles tinham alvará para funcionamento? Veja, a empresa ela ainda não tem a licença da ADEMA para realizar a coleta. Isso tem que ser posto. A questão do caminhão, a gente está se atentando a irregularidades no funcionamento, na operação dessa coleta. Derramamento de chorume, vocês devem ter tido acesso a um vídeo. Aí o que é que acontece? Esses caminhões identificados pela nossa equipe, a gente pediu que paralisasse. Para quê? Para que a gente fosse fazer uma inspeção no caminhão. O que é que acontece? Ao chegar lá, a empresa informou que 4 dos 5 caminhões tinham sido encaminhados para o Lava Jato na Barra dos Coqueiros, para serem lavados. E um estava na rua. Prontamente, a gente pediu que o que estava na rua voltasse para a garagem e que o do Lava Jato não fosse movimentado, que a nossa equipe iria lá. Parte da equipe se dividiu, acompanhou no Lava Jato, constatamos que estava lá. E aí o que é que acontece? Foi gerado, com o caminhão que chegou, um auto de interdição. Como é esse auto de interdição? Esse caminhão ele não pode sair da garagem mediante aviso prévio à ADEMA com justificativa. Porque a empresa precisa dizer por que o caminhão vai sair. Ele vai para a oficina, ele vai lavar, ele vai fazer algum tipo de reparo. Eles precisam dessa autorização e os outros 4 também. A diferença é que um ficou na garagem e os outros 4 ficaram no Lava Jato, onde eles estavam. Como seria esse procedimento realizado hoje? Esses caminhões passariam, por exemplo, por testes de estanqueidade? Isso. A ADEMA solicitou testes de estanqueidade. Só para você ter uma noção do que aconteceu, o caminhão que foi identificado derramando chorume, ele consta nos nossos arquivos o teste de estanqueidade. Então, se ele possui o teste e está devidamente ok, não era para estar acontecendo o que foi flagrado. São cerca de quantos caminhões, que estão atuando então aqui em Aracaju, na Grande Aracaju? Veja, a empresa nos apresentou uma planilha de 59 veículos, porém hoje lá na visita em loco, um dos representantes disse que não são 59, são 32 caminhões coletores. O restante são caçambas, são utilizados para poda, mas para coleta do lixo são 32. Então, se você fizer uma conta, esses 5 estão dentro dos 32. Então, hoje, Aracaju ele tem 5 caminhões a menos na coleta, até que seja resolvido a desinterdição desses caminhões. De agora, quais serão os próximos procedimentos adotados? Veja, a empresa está sendo autuada pelo derramamento do chorume, visto naquele outro caminhão, e está sendo autuada também por descumprir a notificação que foi dada ontem. Porque assim, não foi uma fiscalização de surpresa, a empresa sabia, nós avisamos que ia haver uma inspeção 8 horas da manhã na garagem. Então o mínimo que a gente esperava era que esses caminhões estivessem lá. E justamente esses não estavam. A empresa também já foi multada, anteriormente, justamente por conta desses alvarás. Isso. A empresa foi notificada e autuada por estar operando sem licenciamento. E aí ela tem os prazos, tudo.
Agora, né, aqui na terceira delegacia, esses depoimentos, foi somente um funcionário que realizou esse depoimento? Como é que foi esses procedimentos? Veja, primeiro a companhia ambiental, que fez a parte dela junto com ao TCO, depois eu fui chamado enquanto gerente de fiscalização e representando nesse ato a ADEMA, e depois eu vim dar a entrevista na outra emissora e eu não sei se eles chegaram a ser chamados. O que a gente viu foi que eles acabaram saindo, eu não sei se deu tempo deles falarem lá com o pessoal. Mas a gente detalhou apenas o motivo de ter trazido para cá, que é, deixando claro, o descumprimento da notificação de ontem. Nada mais do que isso, o motivo. Se o caminhão estivesse lá, a gente não teria vindo para cá. Esse procedimento é de praxe, né? Caso alguma empresa descumpra, né, uma ordem, ela é direcionada então para a delegacia para prestar esses esclarecimentos. Isso, porque na verdade não foi só uma ordem quando a gente dá um prazo, porque existe a notificação que você tem um prazo para se defender, não era o caso dessa. Essa notificação era dizendo que a gente ia lá, então se a gente ia lá não tinha prazo, já estava descrito o dia e o horário. Muito obrigada, viu, Aloysio, pela sua participação com a gente. É isso, Jéssica. Esses representantes dessa empresa, da Renova, saíram há pouco aqui da terceira delegacia. Não há, então, informações se eles conseguiram, né, prestar esse depoimento, se houve tempo hábil para prestar esse depoimento, mas o que se sabe é que agora a Aracaju e a Grande Aracaju fica com 5 caminhões a menos para a coleta de lixo. Selma, muito obrigada pelas informações. Boa tarde para você. É isso, você entendeu, né? Entendeu a história? Os caminhões, eles passaram por uma vistoria ontem, foi feita uma denúncia de que eles estavam derramando chorume, que é aquele líquido do resíduo que causa muito mau cheiro. Isso não pode acontecer. O caminhão não pode deixar que o chorume escorra pelas ruas. E aí eles passariam hoje por uma fiscalização. Não poderiam sair do estacionamento da empresa, nem para ir para a lavagem, porque a lavagem ia descaracterizar tudo o que estava no caminhão e que era fundamental para essa inspeção da ADEMA. Foi isso que a ADEMA falou para a gente aqui no dia de hoje. E lembrando, seguimos à disposição da Renova e da Insurb.